Olá pessoal do Bacelar Artes, hoje estamos aqui para comemorar a nossa língua materna, a língua portuguesa. Lá vai um pouquinho da sua história, de formação do país, da Lusitânia. Por que nós chamamos os portugueses de lusitanos? Porque ali foi formado, inicialmente, depois das várias invasões, quando foram constituídos os países hoje da Europa e do resto do mundo, se chamava então Lusitânia. A última flor do lácio, como diria Camões. Vamos lá. Século II a.C., houve um grande movimento migratório. Mar Cáspio, entre outros lugares. Os celtas, responsáveis por esse movimento, desbravamento de novas terras. E eles vão, então, para o centro da Europa, adentram no século III a.C. Nós vamos ter os gauleses na França, esses celtas, quando se instalam na região, hoje, França, nós temos os gauleses, tanto quem conhece a história, quem conhece os HQs franceses, tanto se fala em gauleses. Nós temos os bretões na Grã-Bretanha, entre outros povos. 218 a.C., nós temos a invasão romana. Surge então desse latim, antes clássico, depois vai passando a vulgar, nós vamos ter então uma variante chamada romance, antes de chegarmos à criação da língua portuguesa. De 409 a 711 depois de Cristo, nós vamos ter os germânicos, a questão da contribuição, por exemplo, palavras como roubar, guerrear, entre outros. A invasão moura vai ocorrer em 711 depois de Cristo. Nós vamos então ter os árabes, o romance ainda enquanto língua. No século IX vamos ter o primeiro documento com termos e depois no século XI com termos em língua portuguesa. Textos em latim, mas já começando a aparecer palavras em língua portuguesa. Então, desse movimento do contato entre os povos, a língua foi se alterando. Do latim para o galego, romance, e vamos chegar então às línguas indo-europeias. Francês, português, espanhol, italiano, entre outras. Vamos ter então no século XI o galego-português. O primeiro documento literário são os cancioneiros, os clássicos cancioneiros. Quem não conhece, vale a pena conferir. Em 1185, nós vamos ter a independência de Portugal. Em 1249, a expulsão dos mouros, e a língua, então, vai sendo cada vez mais havendo mudanças alteradas até chegarmos, de fato, ao que é hoje a língua portuguesa. No século XIV, surge, então, a prosa literária portuguesa, com a Crônica Geral da Espanha. Em 1344, o livro de linhagens de Dom Pedro, Conde de Barcelos. Entre o século XIV e XVII, nós vamos ter várias instituições das regras de língua portuguesa, regras morfológicas, sintáticas, várias contribuições de contato com as diversas línguas, diversos idiomas. No século XVI aparecem então as primeiras gramáticas da língua portuguesa. João de Barros, dentre outras grandes gramáticas. A gramática de Port-Royal foi uma grande contribuição para as línguas neolatinas. Nós vamos ter então no século XVIII a influência muito forte da língua francesa. Em 1672 nós temos a grande obra de língua portuguesa,
Os Lusíadas de Camões, não podemos deixar de mencioná-la. Depois, posteriormente, que nós vamos ter, então, a grande influência e contribuição no nosso idioma de palavras de língua francesa. Entre o século XIX e XX, nós vamos ter, então, a questão do grego, das línguas neolatinas, o surgimento tecnológico, esse boom que nós dissemos, que já é um termo em inglês, com palavras, contribuições na língua portuguesa de termos em língua inglesa, por causa das contribuições do surgimento cada vez mais da tecnologia. E então nós vamos ter a língua portuguesa como a quinta mais falada no mundo. Somos em torno de 250 milhões de pessoas, e dessas 250 milhões de pessoas, 80% são os brasileiros, por causa da extensão territorial. E os países lusófonos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, entre outros. Vamos lembrar que nós tivemos há alguns anos a questão do acordo ortográfico, já instituído nos diversos países de língua portuguesa. Em 1990 foi organizada e instituída a comissão composta por países de língua portuguesa. E então nós vamos ter, posteriormente, em 1986, a língua portuguesa vai então fazer parte de uma das línguas oficiais da União Europeia. Em 1996 foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E, com isso, veio em 12 de outubro de 1990, anteriormente a isso, a questão já do acordo ortográfico, do último, a organização pelos países de língua portuguesa do novo acordo ortográfico. E depois cada país foi instituindo em tempos diferenciados. Nós temos isso já desde 2009 instituído na língua portuguesa no Brasil. Aqui fica um pouquinho de questões da língua portuguesa.